Dinheiro não traz felicidade. É o que eles dizem, mas o dinheiro pode sim comprar uma casa incrível. E se você tem bilhões à disposição, para que exatamente comprar uma mansão ou um castelo? Eles são muito mais fáceis de encontrar. Não acho uma boa ideia. Todos nós amamos segredos. E por que não ter a nossa casa como o maior segredo de todos? Aí vão 10 casas escondidas, incríveis e literalmente inacreditáveis. Número 10. Cabana em montanha, da Noruega. Arquitetos gostam de falar sobre seus projetos estarem funcionando em harmonia com a natureza, mas essa pacata cabana ao lado da montanha norueguesa, Okrafjorden, leva as coisas a um nível além. Funciona tão em harmonia com a natureza que você teria dificuldade em separá-la da montanha. Seu design curvo, teto de grama e o uso de madeira e pedra como materiais de construção fazem com que o lugar se incorpore ao meio natural e nos traz uma aura sedutora de segredo. Aparentemente, a cabana pode acomodar 21 pessoas, embora você precise estar em forma para chegar lá, ou pelo menos ter um cavalo. Você precisa também ter um bom senso de direção. A casa está tão escondida que você vai passar direto se não prestar atenção. Número 9. Celeiro transformado. Transformar esse tipo de local em casas elegantes é a tendência de hoje. Designers de todo o mundo adoram manter características originais, como as portas enferrujadas, alegando que acrescentam caráter ao projeto. Bem, quem planejou esse celeiro do Texas tinha algo muito diferente em mente. Do lado de fora, a última coisa que diríamos que o edifício tem é caráter. Parece só um grande galpão industrial. Aí reside, porém, a genialidade de seu design. Se você quer que algo seja secreto, você tenta chamar o mínimo de atenção possível. Quando abrimos as portas aqui, somos transportados a outro mundo. O interior luxuoso possui paredes com painéis de madeira, sofás de couro e até lustres. Um nível de luxo que você pode esperar de uma cobertura em Manhattan. Se você pensar bem, esse também é o melhor tipo de segurança doméstica que você pode imaginar. Afinal de contas, quem vai invadir um galpão sem graça na zona rural do Texas em busca de coisas de valor? Número 8. Cidade subterrânea. Uma coisa é criar um refúgio secreto para abrigar uma família ou duas, mas pensar num refúgio subterrâneo feito para uma cidade inteira é loucura. A mina Coober Pedy, no interior da Austrália, abriga nada menos que 3.000 pessoas no subsolo e fora de vista, com entradas de minas e sem nenhuma característica que indique que pode haver algo debaixo da terra aqui. Coober Pedy remonta a 1915, quando a mina era usada para extrair opala. A dupla de pai e filho, que descobriu o local rapidamente, percebeu que era muito quente para viver na superfície. Então encontrou um refúgio no frescor natural das cavernas da mina. A cidade continuou crescendo, e hoje tem um bar, um motel e uma piscina, entre corredores e cavernas labirínticas. Um lugar realmente único. Número 7. Vida no deserto. O deserto não costuma ser visto como um lugar atraente para se viver. A água é a essência da vida humana e não temos muito dela nos desfiladeiros soprados pelo vento e cobertos de poeira do estado americano de Utah. Mas que é um lugar bonito, isso é. Formações rochosas únicas, esculpidas por séculos de erosão, paredes alaranjadas exibindo material geológico dos séculos, talvez milênios passados. Construída em um desses desfiladeiros em Utah, temos uma casa única chamada Cliff Haven, que chama a atenção por ser bem diferente de qualquer casa. Construída dentro de um buraco natural na parede de um desfiladeiro, a casa parece ser parte de um cenário, e não um complemento a ele. Trata-se de um refúgio secreto exclusivo para aqueles que desejam apreciar a beleza do deserto com conforto. Número 6. Abrigos subterrâneos. Quando falamos sobre abrigos e construções subterrâneas, sabemos que esses locais foram criados pensando num desastre nuclear que poderia vir a ocorrer. Mas, se você fosse se ocultar, qual seria o melhor local para fazer isso? Os bunkers foram projetados para serem utilizados por longos períodos de tempo. Possuem todas as comodidades embutidas e recursos para períodos extremamente frios, contando com salas de controle, portas de segurança e escadas em espiral. Mas o pessoal da Silo Home levou os bunkers a outro nível, criando refúgios que parecem ter saído de um filme do James Bond. O abrigo Vivus Europa One Elite, na Alemanha, é um exemplo ainda mais incrível. Construído em um antigo bunker da Guerra Fria da União Soviética, o complexo tem mais de 21.100 metros quadrados embaixo da terra e abriga apartamentos, piscinas, academias e restaurantes. Existe até um serviço de helicóptero para sua conveniência. Número 5. A casa mais estreita do mundo. E aí, viu a casa? Eu sei, mesmo olhando para ela é difícil de ver. A Carrot House, em Varsóvia, na Polônia, tem uma largura entre 92 e 152 centímetros e está construída entre dois prédios muito maiores, como se fosse uma casa construída no espaço exato de um beco.
projetada pelo arquiteto Jakub Zemski. Carrot House é tecnicamente classificada como uma instalação artística e foi descrito pelo criador como um memorial aos membros de sua família, que morreram quando os nazistas invadiram a Polônia. Mesmo em tempos apertados, vocês não foram esquecidos. Essa parece ser a mensagem. Número 4. Casas térreas. Às vezes, os esconderijos mais óbvios são também os melhores. Então, por que complicar as coisas quando você pode simplesmente cavar a sua casa no chão? Do lado de fora, este refúgio de esqui de luxo na Suíça parece uma antena parabólica gigante ou uma instalação militar muito bizarra. Então você pensa, peraí, por que uma antena parabólica teria cortinas? A casa tem uma inclinação que oferece a melhor vista das montanhas em volta e também para compensar o valor de $4.000 da diária desse lugar simplesmente incrível. A Grécia também tem belas vistas. E essas vilas à beira do mar de baixo nível se misturam tão bem com a paisagem que uma delas se chama Casa da Miragem. Deve ser porque, mesmo vendo, você não acredita naquilo. Número 3. Casas em penhascos. Se você sofre de vertigem, desvie o olhar agora. Essas casas em penhascos são apenas para os fortes de coração. A Casa Brutali, na Grécia, é construída literalmente dentro de um penhasco. Nenhuma parte da casa se estende acima do solo e a frente dela se projeta levemente para fora da abertura. A gigante frente de vidro da casa oferece aos visitantes o tipo de vista de dar as piores vertigens do mundo, e com uma piscina de paredes de vidro bem acima do penhasco. Vidro super reforçado, eu espero. Se você pensou que a Casa Brutali era a mais brutal de todas, confira 2 casas que foram construídas em penhascos e despertam na gente aquela sensação de alguém sendo salvo de uma queda pela pontinha dos dedos. Eu confesso que não conseguiria relaxar nem por um minuto estando aí. Número 2. Casas na selva. As florestas são os maiores dos esconderijos. Uma vegetação densa significa que você mal consegue ver 1 metro à sua frente, com cobras, aranhas e todos os tipos de animais à espreita entre as folhas. Alguns não muito legais de se encontrar. O Brasil é repleto de florestas densas, fazendo com que esta casa na selva, em Guarujá, seja um dos melhores refúgios de todos. A casa foi construída a alguns metros acima do chão, para poder receber luz solar natural e apreciar a belíssima vista ao redor, com essa exuberante vegetação que abriga algumas das plantas, animais e insetos mais incríveis do mundo. Número 1. Coberturas. Os terraços de edifícios costumam ser um enorme desperdício de espaço. Nossas cidades estão lotadas, repletas de prédios e arranha-céus, então por que não usar esse espaço no topo em todos eles? David Putchkov e Eileen Stuckane, residentes do West Village de Manhattan, obviamente concordam com essa necessidade. Fotos de helicópteros mostram um chalé rústico e um jardim exuberante no topo de um prédio onde moram em Nova York. Enquanto seus amigos ricos falam sobre sair da cidade, o casal deve sorrir, lembrar do refúgio que fizeram em sua cobertura, escondido de toda a cidade, mas ainda nela. A China tem a maior população do mundo, então é natural que alguns de seus cidadãos mais ricos também procurem explorar a vida em seus rooftops. Infelizmente, eles esquecem de pedir permissão para isso. Moradores de construção de luxo, no topo de um shopping, foram despejados porque não tinham a licença correta. Mas a história deles não é nada em comparação com a mansão de Pequim, que foi descoberta desde lá de cima, no espaço. Foi em setembro de 2010, quando um satélite capturou imagens de uma área verde suspeita em Pequim. Um drone foi enviado para investigar e descobriu algo realmente incrível. Uma mansão em forma de montanha com um enorme jardim ornamental e até uma vinha em cima de um arranha-céus. Não é de admirar que os moradores tenham reclamado de paredes rachadas e muita demora para pegar o elevador. Então é isso aí. Em qual dessas casas você viveria se pudesse escolher? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!